Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 21 e 22. O capítulo 21 trata de pronunciamentos contra os reis de Judá e os falsos profetas. Os primeiros capítulos basicamente trataram dos acontecimentos do tempo de Jeoaquim. Agora a história muda para o tempo de Zedequias e para o cumprimento das profecias de destruição. Zedequias faz um apelo a Jeremias nos versos 1 e 2. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, e lhes disseram: Consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Essa passagem remonta à época em que Jerusalém estava sitiada por volta de 589 ou 588 a.C. O capítulo 37, do verso 3 ao 10 do livro do profeta Jeremias, registra uma mensagem semelhante de Zedequias a Jeremias. Não há duplicidade, porém. A alusão é a uma interrupção temporária do cerco pelos egípcios, pouco antes de os babilônios virem com toda a sua potência contra Jerusalém. Em aproximadamente 597 a.C., foi a ocasião em que Nabucodonosor, de acordo com a história das crônicas de Babilônia, marchou pela Palestina, sitiou Jerusalém e a capturou, demonstrando aos judeus que as palavras de Jeremias tinham sido a palavra de Deus para eles. A situação estava tão difícil, o medo os apoderou de tal maneira que os funcionários do rei agora estão consultando o profeta acerca do futuro. Este Pazur citado aqui no verso 1 não é o mesmo de Jeremias 20, versículo 1, que prendeu e açoitou Jeremias. Observe agora que os líderes estão cheios de ansiedade e terror e pedem a Jeremias que interceda por eles, na esperança de que Deus tenha compaixão e faça os babilônios retroceder. Todavia, dos versos 4 ao 7, Deus é enfático em dizer que não os ajudaria, não retrocederia em sua decisão e, pior, ele mesmo lutaria contra eles. Versos 5 e 6. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais, e eles morrerão de uma peste terrível. O Senhor, que era o defensor do seu povo, agora o destruirá e selará o seu destino. Isso nos ensina que com Deus não se brinca, dele não se zomba. Gálatas 6, versos 7 ao 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No verso 8, Deus colocou diante do povo a oportunidade de escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. A ideia da escolha entre dois caminhos vem de Deuteronômio capítulo 30, versos 15 a 19. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Jesus também no seu sermão de Mateus 7 ensinou sobre dois caminhos e da dificuldade que muitas pessoas enfrentavam para achar aquele que levava à vida eterna. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A vida, porém, que Jeremias pregava aqui significava meramente escapar da morte. Verso 9. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste, mas todo o que sair e render-se aos babilônios, que os cercam vocês, viverá, e este escapará com vida. Mas, infelizmente, muitos fizeram a escolha errada e, claro, foram mortos. Dos versos 11 ao 14, vemos uma mensagem específica à casa real. Versos 11 e 12. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor, administrem justiça a cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará com fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Tendo em mente a natureza condicional do cumprimento das profecias, esses versículos, na verdade, são um apelo de última hora ao rei e aos seus conselheiros. A justiça social e retidão eram inerentes tanto ao caráter da aliança do Sinai quanto aos conceitos legislativos da Torá. Observemos que Jeremias ainda tinha esperança, porém os acontecimentos futuros provaram que suas palavras foram em vão. As palavras foram duras à casa real, porque afinal de contas o rei tinha de assumir a responsabilidade junto com os falsos profetas e os sacerdotes do culto imoral, pela degradação moral e social do povo, porque a obrigação principal do rei era administrar a justiça. Portanto, eram todos indesculpáveis, pois sabiam fazer o bem e não o faziam. O capítulo 22 dá continuidade ao julgamento da Casa Real, e este capítulo traz consigo uma série de profecias acerca dos governantes do Reino do Sul, começando com o monarca reinante.
Versos de 1 ao 3. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros, e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Deus exigia justiça e igualdade social em todos os níveis da vida da nação, a única coisa que poderia evitar o desastre iminente. Caso contrário, o Senhor diz que o palácio ficaria vazio. Versos 5 e 6. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade, como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Quando Deus fala de jurar por si mesmo, ele está afirmando seus direitos como quem teve a iniciativa na aliança. Nos versos 10 ao 12, Deus fala sobre o destino de Salum. Este rei é conhecido também como Jeoacás, nome que ele provavelmente adotou ao subir ao trono. Era um dos filhos de Josias, sucedendo-lhe em 609 a.C., quando Josias foi morto em Egito. Ele reinou durante 3 meses até ser deposto por Neco, levado para Riblá e depois ao Egito, onde ficou até o fim da vida. Segunda Crônicas 36, versos 2 ao 4. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3 toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Ele foi o primeiro líder judaico a morrer no exílio, versos 11 e 12. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram, prisioneiro, e não verá novamente esta terra. Por isso, no verso 10, Jeremias lhe diz que não deve lamentar a morte de seu pai, mas o seu destino e do seu reino, que seriam bastante trágicos. Do versos 13 ao 23, Jeremias traz uma forte acusação contra Jeoaquim. Este era o irmão mais velho de Salum ou Jeoacás. Sucedeu a este e foi obrigado a pagar um tributo pesado a Neco enquanto este se preparava para atacar os babilônios no norte da Palestina. Jeoaquim era um rei opressor e cheio de cobiça que impôs pesados impostos a Judá. 2 Reis 23, 35. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim pôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. Ele também construiu sofisticados prédios para si, usando trabalho forçado. Ele deixou que os rituais pagãos retomassem com toda a sua força, contrariando seu pai Josias, incluindo até os deuses do Egito. Ele foi um terrível rei, muito semelhante a Manassés. Devido a isso, dos versos 13 ao 17, Jeremias condena a maneira impiedosa com que o rei explorava seus trabalhadores, desafiando assim a lei do Senhor. Versos 13 ao 14. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz, construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. O profeta contrasta esta ostentação com a vida moral e simples que Josias levava e que foi abençoado por Deus principalmente por causa das suas qualidades espirituais. Versos 15 e 16. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre, do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Diante disso, o profeta diz dos versos 18 ao 23 que a morte de Joaquim não se faria com o uso das lamentações normais e nem ele teria um funeral real. Verso 19, ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Dos versos 24 ao 30, Jeremias pronuncia o destino do rei Joaquim. Este homem chamado de Jeconias, mas também conhecido como Conias, se tornou rei de Judá depois que seu pai Joaquim morreu em dezembro de 598 a.C. Ele governou por 3 meses, depois foi deportado para a Babilônia e mantido como refém real. Versos 26 e 27. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra a qual anseiam voltar. Quando Nabucodonosor II morreu, seu sucessor libertou Joaquim da prisão em 561 a.C., permitindo-lhe morar no palácio real.
2 Reis 25, versos 27 ao 30. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que viu Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no dia 27 do 12º mês. Ele lhe tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Nada pôde evitar, porém, o exílio de Joaquim, pois arrancando o anel do selo, Deus rejeitou sua liderança. Afinal, Deus não pode ter comunhão com um pecador obstinado, porque para que haja bênçãos à obediência, ela é obrigatória. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Joaquim morreu no exílio e nenhum dos seus descendentes jamais subiu novamente ao trono conforme a palavra do Senhor. Guarde esta palavra, Jeremias 20, versículo 8. Assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Que hoje possamos escolher a obediência, porque o caminho da obediência é o caminho que gera vida. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 23 e 24.